E pastor, irmãs e pastor, glória a Deus por estarmos mais aqui mais uma vez, na casa do Senhor, nesse culto de quarta-feira. Nós sabemos que muitas vezes a semana até é atribulada, difícil. Estava até comentando com a Débora, a gente às vezes passa por tanta coisa durante o dia, mas agora é o momento de nós nos conectarmos naquele que nos fortalece, naquele que nos traz vida, que é o nosso próprio Deus. Nessa noite, irmãos, eu gostaria de compartilhar um texto, é uma história para alguns já conhecida, da palavra de Deus, que se encontra em 1 Reis, capítulo 21. Vamos contar essa história e vamos ver o que nós conseguimos tirar de lições de cada um dos personagens que aparecem aqui. Então, o texto que nós vamos ler hoje, primeiramente, está em 1 Reis 21, do capítulo 1 até o capítulo 16. No final da mensagem, nós vamos ler do 17 em diante. E durante a ministração nós vamos também passar por alguns outros textos. Mas vamos ler juntos aqui 1 Reis 21, 1. Diz assim: Nabote recusa vender a sua vinha a Acabe. Sucedeu depois disso o seguinte: Nabote, o jezreelita, possuía uma vinha ao lado do palácio que Acabe, rei de Samaria, tinha em Jezreel. Disse Acabe a Nabote: Dá-me a tua vinha para que me sirva de horta, pois está perto, ao lado da minha casa. Dar-te-ei por ela outra, melhor. Ou, se for do teu agrado, dar-te-ei em dinheiro o que ela vale. Versículo 3. Porém Nabote disse a Acabe: Guarda-me o Senhor de que eu te dê a herança de meus pais. Então Acabe veio desgostoso e indignado para sua casa, e por causa da palavra que Nabote, o jezreelita, lhe falara, quando disse: Não te darei a herança de meus pais. E deitou na sua cama, e voltou o rosto, e não comeu pão. Porém, vindo Jezabel, sua mulher, ter com ele, lhe disse: Que é isso que tens, assim desgostoso, o teu espírito, e não comes pão? Ele respondeu: Porque falei a Nabote, o jezreelita, e lhe disse: Dá-me a tua vinha por dinheiro, ou se te apraz, dar-te-ei outra em seu lugar. Porém, ele disse: Não te darei a minha vinha. Então Jezabel, sua mulher, lhe disse: Governas tu com efeito sobre Israel? Levanta-te e come, e alegre-se o teu coração. Eu te darei a vinha de Nabote, o jezreelita. Versículo 8. Então escreveu cartas em nome de Acabe, selou-as com o sinete dele, e as enviou aos anciãos e aos nobres que havia na cidade e habitavam com Nabote. E escreveu nas cartas dizendo: Apregoai um jejum e trazei Nabote para a frente do povo. Fazei sentar de fronte dele 2 homens malignos que testemunhem contra ele, dizendo: Blasfemaste contra Deus e contra o rei. Depois levai-o para fora e o apedrejai, para que morra. Versículo 11. Os homens da sua cidade, os anciãos, os nobres que nela habitavam, fizeram como Jezabel lhes ordenava, segundo estava escrito nas cartas que lhes havia mandado. Apregoaram o jejum e trouxeram Nabote para a frente do povo. Então vieram 2 homens malignos, assentaram-se de fronte dele e testemunharam contra ele perante o povo, dizendo: Nabote blasfemou contra Deus e contra o rei. E o levaram para fora da cidade, e o apedrejaram e morreu. Então mandaram dizer a Jezabel: Nabote foi apedrejado e morreu. Versículo 15. Tendo Jezabel ouvido que Nabote fora apedrejado e morrera, disse a Acabe: Levanta-se
toma posse da tua vinha que Nabote, o jezreelita, recusou dar-te por dinheiro, pois Nabote já não vive, mas é morto. Tendo Acabe ouvido que Nabote era morto, levantou-se para descer para a vinha de Nabote, o jezreelita, para tomar posse dela. Amém? Vamos orar mais uma vez? Senhor nosso Deus, nós te agradecemos por estarmos aqui. Deus, o Senhor escolheu cada um para estar aqui, assim nós cremos. Cada um está aqui, vem com o coração, Pai, disposto a te servir, a receber da tua palavra. Então, Pai, nós pedimos que o Senhor conduza esse momento, nosso coração esteja atento à mensagem que o Senhor tem para nós nessa noite acerca dessa história, Pai, que nós acabamos de ler na tua palavra. Que o Senhor possa trazer ao nosso coração a reflexão, ó Deus, sobre cada um desses personagens, como cada um, ó Deus, lidou nessa situação, Pai, que nós possamos blindar o nosso coração. Que sua palavra venha realmente encontrar, ó Deus, morada no nosso coração essa noite. Essa é a nossa oração em nome do Senhor Jesus. Amém. A história continua ainda, né, irmãos? Aqui nós lemos só a metade do capítulo, a história de Nabote e de Jezabel e de Acabe. Ela vai... De Nabote se encerra aqui, né? Mas nós sabemos que o rei Acabe e a rainha, vamos colocar assim, Jezabel, tem várias histórias envolvendo esse casal, né? Então Acabe está ali no seu palácio e à vista da sua janela ou da sua varanda uma plantação de uva, né? Que fazia ele divisa com o seu palácio. E então ele deseja no seu coração em ter aquelas terras e, em vez de ali plantar uvas, né, ter uvas plantadas, plantar ali uma horta, fazer uma horta, né? Então ele chega diante do proprietário chamado Nabote, nessa cidade chamada Jezreel. Jezreel fica mais ou menos, nos estudos aqui que eu fiz, 40 quilômetros de Samaria. Samaria era a capital do governo naquela época. O pai do rei Acabe foi quem estabeleceu Samaria como a capital do rei. Então passou ali a ser a capital. Mas o rei, como tinha muitas posses durante todo o reinado, ele estava como se fosse numa casa de praia. Quem conhece, né? Quem tem casa de praia? Chega uma determinada época no verão, a pessoa pega o carro, passa uma temporada lá, né? Sempre quem tem recursos, tem condição de fazer isso. E o rei tinha. Então o rei não estava no seu palácio original, no seu palácio oficial. Ele estava como se fosse num palácio secundário, a 40 quilômetros ali de Samaria, que era a capital de Israel naquele momento. E então ele vai e faz uma proposta para o dono, o Nabote, como nós lemos lá no versículo 2. Então ele chega e fala para o Nabote assim, ó, me dá essas terras. Aí eu acredito que Nabote fez uma cara assim, não, então faz o seguinte, eu vou te dar uma terra melhor. Se você me quiser uma terra melhor, então eu pago quanto você quiser nessa terra. Porém, ele ouviu um não. Né? Ouviu um não, Nabote falou assim, não, não posso vender as minhas terras. E aí o rei vai para sua casa, esmorecido, chateado, né? E faz uma greve de fome, como se fosse uma criança, né? Faz uma greve de fome e fala, hoje eu não como, porque o Nabote não quis me dar as terras dele. E aí a sua esposa, Jezabel, da qual ele se casou, né? Descumprindo uma ordem do Senhor, assim como nós vimos com outros reis também, e também até na época dos juízes, né? A ideia de Deus era que o povo de Deus se casasse entre eles. Mas o rei Acabe se casou com uma filha de um rei, de um povo pagão. E qual foi a consequência disso? Né? Jezabel instituiu no reinado ali do seu marido um culto a Baal e um culto a Azira. E fez seu marido construir ali um templo ali, um monumento ali para Baal, num lugar chamado Casa de Baal, e ainda fez um templo para a deusa Azira. Então ela veio com esse costume e implantou isso no reino. Consequentemente, seu marido também
fazia parte disso e apoiava, né? Porque fez as construções ali desses locais dedicados a outros deuses. E nós vimos que em outras passagens que envolvem a Jezabel, e ela promovia banquetes aos profetas de Baal, né? Então aquele embate do profeta Elias com esse casal, né, com Jezabel, vai muito por essa questão da idolatria. E o rei Acabe é considerado um dos piores reis, né, que se ascendeu ao trono de Israel. Inclusive, a palavra de Deus diz que quando Acabe foi rei, nenhum rei foi pior do que ele até o momento que ele esteve ali no trono, né? Então, é desse rei e dessa rainha, coloca como rainha a esposa do rei, que nós estamos falando. Então a Jezabel, ouvindo seu marido murmurando, fala assim: pode ficar tranquilo, essa terra vai ser sua, né? Então ela vai, bola um plano diabólico, um maligno, trama, né? Contrata ali testemunhas falsas que levam Nabote ao julgamento. Nabote foi condenado por pessoas que provavelmente ele nunca tinha visto, não conhecia, né? E ali ele é acusado de blasfêmia contra Deus e contra o rei, e por isso ele é apedrejado e morto. E como morto, a terra não tinha dono, né? Se o dono morreu, e a Jezabel vai, vamos dizer assim, sentido figurado, entrega nas mãos do seu marido, o rei Acabe, aquelas terras. Nabote, a gente só tem essa passagem, só tem uma fala dele em toda a Bíblia, né? Mas foi um homem que morreu aos nossos olhos de forma injustiçada. Qualquer um que leu um texto desse falou: nossa, o rei, né? E eu me lembro, por exemplo, também do que aconteceu com o rei Davi, que poderia ter todas as mulheres, foi lá, escolheu a mulher do Urias, né? E aí quando o profeta vai falar, o profeta confronta o rei Davi justamente com isso. Da mesma forma o rei Acabe, né? Nós vimos aqui que ele não estava nem no seu palácio oficial, ele estava como se fosse um palácio secundário, podendo ter várias terras, mas ele cismou, inculcou com a terra do Nabote, né? E às vezes, num primeiro momento, a gente pode falar assim: nossa, as minhas talvez eram tão bonitas que chamaram a atenção do rei. Mas não, o rei queria para destruir, né? Tirar a plantação de uva e fazer uma horta, né? Talvez por um capricho, né? E aí então tudo isso acontece e o pobre do Nabote é assassinado, né? Porque não aceitou vender as suas terras, nem dar as suas terras ao rei. E aí a proposta para nós essa noite aqui é nós verificarmos aí a condição de cada um desses três personagens aí que nós falamos, Jezabel, Nabote e o rei Acabe, e tirarmos lições para nós sobre essa história. O primeiro personagem que nós vamos falar é o próprio Nabote, né? Que era um homem simples, aparentemente, né? Mas que tinha ali suas terras numa boa localização. E ele, ao ver a proposta do rei, ele teve a audácia, né, de dizer não para o rei. Mas aí nós perguntamos: por que será que ele não vendeu essa terra? Por que ele não aceitou? O rei preferiu morrer, né? Talvez ele não sabia que isso ia acontecer. Mas eu digo para os irmãos porque, pelo motivo que ele não vendeu, provavelmente, mesmo sabendo que ele ia morrer, ele tomaria essa decisão. Eu gostaria que os irmãos abrissem dois textos comigo, da palavra de Deus. O primeiro está em Levíticos 25:35, e o segundo está em Números 36:7. Levíticos 25:35. Diz assim: se o teu irmão empobrecer e suas forças decaírem, então sustentá-lo-ás como estrangeiro e peregrino. Me ver contigo, eu anotei o texto errado. Vamos ler lá, Números 36:7. Quem achou pode ler. Assim a herança dos filhos de Israel não passará de tribo em tribo, pois os filhos de Israel se chegarão cada um a uma herança da tribo de seus pais.
Então fala aqui da transferência de terra, né? Então a tribo deve ser preservada e ser dada dos pais. Eu achei o texto que eu tinha dito, irmãos, é Levítico 25, 23, que diz assim: também a terra não se venderá em perpetuidade, porque a terra é minha, pois vós sois para mim estrangeiros e peregrinos. Então, irmãos, o porquê que Nabote não aceitou a vender essas terras? Porque ele seguia a lei de Deus, que foi dada para o povo lá atrás, mas ele era fiel a essa lei. Pela lei ali de Moisés, ele não poderia vender essa terra, porque essa terra pertencia a ele por herança. Então, o primeiro aspecto que chama a nossa atenção sobre a vida de Nabote é o seu valor à lei de Deus, né? Enquanto o rei Acabe deixava a lei em segundo plano, terceiro plano, não seguia a vontade de Deus, se envolvia em idolatria, casou com uma mulher de uma nação pagã, né? Nabote não. Nabote seguia ali a lei no seu coração e preservava aquilo que a lei dizia para ele. Então, para Nabote, as vinhas que ele tinha como herança não tinha preço, mas tinha um valor para ele inestimável. Por isso que eu disse, irmãos, sabendo o motivo do qual Nabote não vendeu suas terras, provavelmente sabendo que ele ia morrer, ele manteria firme, mesmo assim, se é que ele não sabia, né? Talvez ele já até conhecia a fama da rainha e sabia que sua vida corria risco, mas ele não podia abrir mão daquilo que ele tinha como convicção dentro do seu coração, né? Então ele tinha no seu coração o princípio da fidelidade à lei de Deus. Vamos ler o que diz a palavra de Deus em Deuteronômio 10:16. Quer dizer só de circuncisão. Eu anotei. Não, anotei um texto aqui que era para um texto que falava sobre a fidelidade de Deus. Deus chama o povo para a sua fidelidade. Eu acabei anotando errado, irmãos, peço perdão para os irmãos. Mas o próprio Deus, quando dava instruções ao povo, exigia do povo essa fidelidade, né? Então a fidelidade era um princípio que Deus colocou como premissa na sua relação com o povo. E Nabote, ele tinha esse princípio no seu coração, né? Nabote não abria mão disso. Um outro ponto que chama a atenção na vida de Nabote é que ele reconhecia todo o esforço empregado ao longo do tempo pelos seus pais. Quando o rei chega diante dele com essa proposta, ele diz assim: Deus que me livre eu vender as terras que eu recebi como herança dos meus pais para você. Porque Nabote cuidava daquelas vinhas, né? Provavelmente cultivava ali, fazia a manutenção daquelas vinhas, porque ele sabia, né, que muita gente trabalhou para que aquilo ali que ele tinha hoje pudesse estar ali, né? Então, como nós temos lidado assim com essa questão do perpetuar aquilo que já foi construído, né? Nossa igreja, nosso ministério, será que nós temos refletido sobre isso, né? Quantas pessoas já passaram por aqui para que hoje essa estrutura, por exemplo, que nós temos aqui hoje, que hoje agora recebeu um upgrade, né? 4 upgrades, vamos dizer assim, né? Mas eu lembro que quando comecei a congregar aqui na Igreja Batista em Itatiaia, nós não tínhamos esse templo aqui. Era um templo bem menor, alugado, mas eu lembro que foram muitas pessoas que contribuíram financeiramente, fisicamente. Nós participamos de vários mutirões para estar aqui, até estar com o irmão Jonas no domingo, né? Irmão Jonas, isso aqui você está vendo tudo, foi na base do mutirão, né? Lembra o dia que nós estávamos fazendo esse piso aqui? Não o piso, né? O contrapiso mesmo, embaixo do... né? A gente vinha para fazer massa, né? Os mais novos iam fazendo massa, os irmãos que tinham capacidade técnica iam acertando o tijolo, né? Mas nós devemos valorizar tudo isso, né? Pessoas que trabalharam, ajudaram a construir aquilo que está construído hoje. Um ministério, se hoje
Hoje eu estou num ministério que é estruturado, né? Quem foi responsável por isso? Né? Nós temos vários ministérios aqui na igreja que estão muito bem estruturados, já vem muitos anos, né, se estruturando. Nós devemos tomar cuidado, né, disso, para que isso não se perca. Então esse era o sentimento que Nabote tinha, né, de perpetuar ali aquilo que ele recebeu já pronto, né, mas que ele tinha essa consciência, que muitas pessoas trabalharam para que aquilo fosse dele hoje, e ele sentia ali no coração dele um compromisso com o zelo sobre aquela propriedade. Então Nabote precisava cuidar dessa sua herança, né, como se fosse recebido um presente. Né? O que a gente faz com o presente? A gente vende o presente? A gente ganha? Não vende, né? Por isso que ele não vendeu a sua terra, pelo contrário, né? A gente cuida do presente quando a gente ganha um presente. E aí uma outra aplicação que nós temos aqui sobre isso é sobre uma questão que eu já trouxe uma quarta-feira só sobre isso, né? Sobre como a gente tem cuidado dos presentes que Deus nos dá, né? E o que é o presente que Deus nos dá? Nós podemos listar vários, né? Nossa família saudável, né? Aquilo que nós conseguimos de recursos financeiros, né? A nossa igreja, o nosso ministério, né? Mas o melhor presente que Deus pode nos dar é a nossa salvação. Então, como que nós temos cuidado desses presentes que nós temos ganhado? Nabote não abria mão de cuidar daquilo que ele recebeu. Ele cuidava, ele zelava e não abria mão, não vendia fácil, né? Então nós também temos que ter o coração como o de Nabote, né? Então Nabote nos dá uma lição sobre a fidelidade. Nabote era fiel à palavra do Senhor e por isso ele cuidava das coisas que Deus confiou a ele. O segundo personagem é o próprio rei Acabe, né? Já Acabe, irmãos, é um grande exemplo para nós de ganância, né? Vamos ver se eu não tenho certo agora esse texto aqui, Hebreus 13:5. Deus quiser está certo agora. Tem dois textos diferentes. Então, Hebreus 13:5. Sejam os vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes, porque ele disse: não te deixarei, nem te desampararei. Olha o que a palavra de Deus nos diz, né? Aqui diz assim: seja a vossa vida sem avareza. Em outras versões podem dar a palavra ganância, né? Mas o próprio Deus foi quem disse, né? De maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Isso daqui é para frear um pouco aquela ganância pelas propriedades alheias, né? Como no caso de Acabe. Acabe era um rei tão ganancioso que ele não se contentava com as coisas, né? Ele poderia ter a terra que ele quisesse, tinha vários palácios. Eu vejo que, por exemplo, ele tinha esse palácio aqui em Israel, mas talvez ele tinha vários palácios, né? Longe de Samaria, lá em Samaria tinha o seu principal, mas não, para ele não era suficiente. Para ele, aquela pequena propriedade que estava ali fazendo divisa ali com o seu rei, também era objeto da sua cobiça, né? Então o seu coração era ingrato, né? Não se contentava com tudo o que ele já tinha. Então ele não queria as vidas, ele queria destruir as vidas, né? Tamanha a sua maldade também, né? Então o interesse dele não era apenas agregar ali valor à sua propriedade, ele queria destruir as vinhas para construir uma horta. Então essa é o desejo principal de Acabe, né? Então a ganância nos afasta da vontade de Deus e nos faz destruir as coisas de Deus. O pastor estava falando agora há pouco, né? De quando as coisas não acontecem do jeito que nós queremos, isso pode gerar no nosso coração um sentimento que nos afasta da vontade de Deus. Foi exatamente o que aconteceu aqui. O pastor falou, eu me lembrei na hora do rei Acabe, né? Quando ele ouviu um não, né? Ele ficou revoltado, né? No versículo 4, nós vimos que ele fez uma greve de fome, esmoreceu o semblante, né? Ficou murmurando. Irmãos,
Agora você analisa comigo. Isso é a postura de um rei? O rei faz uma proposta, recebe um não, ele vai para casa, ficar emburrado. Chega a ser engraçado, né? A postura de um homem responsável por liderar ali o povo, né? Irmãos, a imaturidade é algo que pode nos trazer sérias consequências, né? Eu vejo que muito nós falamos sobre imaturidade aqui na igreja em anos anteriores, né? Mas como isso é importante. E eu vejo que essa questão da imaturidade, irmãos, não é uma questão que se restringe aqui à nossa igreja. Eu vejo que talvez é uma questão geracional, em que talvez as pessoas estão demorando cada vez mais a atingir essa maturidade, né? Eu vejo até assim adolescentes, né, que já estão numa idade assim que precisam assumir certas responsabilidades, certas questões de maturidade, mas não conseguem, né? E isso não se limita aqui. Eu estava conversando com um proprietário de uma empresa, né? E ele estava reclamando da imaturidade dos seus próprios líderes dentro da empresa. Então a gente vê que não é algo restrito aqui, né? Por exemplo, estava compartilhando comigo, estava com planos lá, e eu falei assim, minha equipe é imatura, não consigo tocar esse projeto adiante, porque aqui o pessoal não tem maturidade. Então a imaturidade, irmãos, também nos afasta, né, da vontade de Deus. Porque a imaturidade é uma questão limitante, né? A maturidade pode nos tirar de uma posição que Deus queria confiar a nós. Talvez se Deus confiou a mim um ministério, mas eu não tenho maturidade para assumir, outro vai ter que assumir. Não que seja certo, mas Jezabel assumiu o papel de rei no momento em que ela viu seu marido esmorecer e disse para ele, não fica assim não, que eu vou te dar essa vinha. Essa vinha vai ser sua. Pela imaturidade do marido, ela foi e tramou ali seu plano e foi lá, deu cabo na vida de Nabote para passar essa vinha para o seu marido. Então o rei perdeu ali a sua condição de rei, né? A sua esposa tomou essa posição de autoridade sobre ele, tamanha sua imaturidade. E esse rei, irmãos, ele era tão imaturo porque ele, no capítulo 20, se você olhar, ele estava num confronto e um rei de um outro povoado chegou e falou para ele assim, Acabe, seu ouro, sua prata, suas mulheres e os melhores dos seus filhos, quero tudo para mim. O que ele falou? Tá bom, pode pegar. E aí depois o rei veio de novo e falou assim, não quero mais, eu vou entrar dentro de todas as casas, vou saquear tudo. Aí ele se levantou ao contrário, e aí tiveram um embate, mas Deus deu a vitória, né? É uma história interessante também, os irmãos podem olhar lá. Mas que talvez ele, na sua imaturidade, falou assim, já que eu tive que falar sim para o rei, na primeira vez, agora esse camarada aí vai ter que falar sim para mim também. Porque o rei chegou nele e falou assim, me dá tudo que você tem, seu ouro, sua prata, sua esposa, seus filhos, os melhores dos seus filhos. E ele falou sim, né? Só que, do outro lado, não tinha uma pessoa, vamos dizer assim, fraca, né? Nabote estava convicto daquilo que ele queria, daquilo que ele precisava guardar, e disse para ele não. Então, nós vimos aqui um exemplo claro de pessoa imatura que traz para si consequências, né? Então, a imaturidade nos para, e quando nos para, nos faz retroceder, né? Então, nós, enquanto cristãos, nós devemos buscar a maturidade, né? Em todos os sentidos, sobre todos os assuntos, né? Nós devemos ter maturidade espiritual, maturidade na palavra, maturidade no trato, maturidade no convívio, né? Maturidade para entender as questões que nós precisamos defender, os valores que nós precisamos guardar, maturidade para educar nossas crianças, né? Tudo isso exige nós maturidade, né? Como que é uma casa administrada por pais imaturos, né? A educação dos filhos, com consequências ruins vem, né? Então o rei Acabe é um exemplo de ingratidão, de ganância e
e de imaturidade. Outro personagem que nós vamos destacar aqui é Jezabel. Então Jezabel representa tudo o que um cristão deve evitar em sua conduta, né? Jezabel, não só por esse episódio, mas durante toda a sua história, nós vimos como uma pessoa que nós devemos ter como exemplo negativo, né? Então ela conspirou um falso julgamento para matar ali Nabote e falsificou a assinatura do rei. Nós vimos aqui no desenvolver do texto que ela pegou as cartas, escreveu, mas carimbou com o selo do rei, como se fosse o rei passando ali aquela ordem, né? Então ela criou toda essa trama para matar o Nabote. Então o pecado nos faz ser quem nós não somos. Da mesma forma que a maturidade nos tira da posição que nós devemos estar e outros assumem, o pecado também nos faz estar onde nós não deveríamos estar, né? Com o pecado, nós acabamos sendo quem nós não somos. Nós estamos falando sobre identidade na maioria das salas aqui na escola bíblica. E olha o que a palavra de Deus diz sobre quem nós somos. 1 Pedro 2,9 diz assim: vós, porém, sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. A palavra de Deus também vai dizer que nós somos da família de Deus, nós somos eleitos, que nós somos escolhidos. Tudo isso faz parte da identidade do cristão pela obra que o próprio Jesus fez na cruz. Mas o pecado nos afasta cada vez mais disso, né? Então, Jezabel, através do seu pecado, do seu coração pecaminoso, fez ela desejar, junto com seu marido, algo que não era para eles, não pertencia a eles. Aquela vinha não era para eles, ela tinha dono. Mas, no coração desse casal, movido por um pecado, eles fizeram de tudo para ter aquilo que não foi o que Deus planejou para eles. O pecado faz isso, né? Faz nós desejarmos aquilo que nós não deveríamos, estar onde nós não deveríamos estar, gostar das coisas que nós não deveríamos gostar. Por isso nós devemos guardar o nosso coração desse pecado. Então a fome por poder resulta em morte, que foi o que aconteceu com Nabote, mas que também aconteceu com esse casal. Então Jezabel representa uma pessoa manipuladora, conspiradora e má. Como eu disse, tudo aquilo que o cristão deve evitar da sua conduta, né? Deve aniquilar da sua conduta. Então, uma pessoa que revela a maldade do seu coração e revela todo o pecado que estava ali. E aí nós vamos continuar para ver o que isso trouxe de consequência na vida desse casal. Nós vamos ler agora 1 Reis 21, 16. Tendo Acabe ouvido que Nabote era morto, levantou-se para descer para a vinha de Nabote, o jezreelita, para tomar posse dela. 17. Então veio a palavra do Senhor a Elias, o tesbita, dizendo: dispõe-te e desce para encontrar-te com Acabe, rei de Israel, que habita em Samaria. Eis que está na vinha de Nabote, aonde desceu para tomar posse dela. Falar-lhe-ás dizendo: assim diz o Senhor: mataste, ainda por cima tomaste a herança? Dir-lhe-ás mais. Assim diz o Senhor: no lugar em que os cães lamberam o sangue de Nabote, cães lamberão o teu sangue, o teu mesmo. Perguntou Acabe a Elias: já me achaste inimigo meu? Respondeu ele: achei-te, porquanto já te vendeste para fazeres o que é mal perante o Senhor. 21.
Eis que trarei mal sobre ti, arrancarei a tua posteridade e exterminarei de Acabe a todo do sexo masculino, quer escravo, quer livre, em Israel. Farei a tua casa como a casa de Jeroboão, filho de Nebate, e como a casa de Baasa, filho de Jaías, por causa da provocação com que me irritaste e fizeste pecar a Israel. Também de Jezabel falou o Senhor: os cães devorarão Jezabel dentro dos muros de Jezreel. Quem morrer de Acabe na cidade, os cães o comerão. E quem morrer no campo, as aves do céu comerão. Ninguém houve, pois, como Acabe, que se vendeu para fazer o que era mal perante o Senhor, porque Jezabel, sua mulher, o instigava. Consequência de tudo que eles fizeram com Nabote. Deus vai, levanta o profeta Elias, e enquanto Nabote estava lá tomando posse da terra que não era para ele, mas que ele tomou, o profeta Elias vem de encontro e traz essa palavra para eles. Irmãos, o texto, a história continua, e Acabe lá na frente vai para um campo de batalha, disfarçado, como nós já vimos o caráter de Acabe, né, duvidoso. Então ele vai, bota a sua roupa de rei, um soldado, e ele veste outra roupa com armaduras, porque fala assim: se o pessoal vir matar o rei, vai matar o outro, né? E aí uma flecha lançada, essa palavra, a esmo, né? A deriva, sem intenção, para os olhos humanos, né? Mas que para Deus entra na fresta que tinha ali na sua armadura e mata o rei Acabe ali em batalha. E Jezabel também entra em confronto com o rei Jeú. O rei Jeú então avista ela lá na escada e manda os eunucos jogarem ela lá na janela, e manda que jogassem ela lá na janela, lá para baixo. E aí a palavra diz que ao cair no chão, espirrou sangue dos cavalos nas paredes. E aí quando Jeú voltou, e aí Jeú passou com o carro em cima. Quando Jeú volta para pegar o corpo, só tinha estado ganho, porque a profecia de condenação havia se cumprido, e os cães haviam levado os restos dela. Esse final é bastante pesado, né, irmãos? Mas serve para nós vermos a consequência do pecado. O pecado traz como consequência a morte. O salário do pecado, ela é a morte. E a profecia que foi lançada sobre eles como castigo pelo que eles fizeram, e não somente esse episódio de Nabote, né? Nós vimos aqui durante a profecia do profeta Elias, que Deus fala com o rei da sua idolatria também, que afastou o povo de Deus. Então, esse é o fim da história desse casal, né? Então, aqui os três personagens morreram, né? Mas uns em condições terríveis, como a gente acabou de ver, né? Pesada a história. E o outro morreu de forma injusta, né? Mas com a sua convicção de fazer a vontade de Deus e de cumprir aquilo que a lei do Senhor tinha estabelecido para ele, com seus princípios e seus valores fincados na lei do Senhor. Enquanto Acabe e Jezabel se perderam no caminho, né, e deixaram o pecado tomar conta do seu coração e morreram de forma também trágica, né, só que em consequência do seu pecado. Então nós devemos olhar esse texto, irmãos, e tirarmos as nossas conclusões, né, as nossas lições. De um lado, um homem que, apesar da sua simplicidade, tinha como sua principal virtude a sua fidelidade a Deus. E no outro, uma pessoa, um casal com todo o poder, toda a posse, mas que nunca estavam satisfeitos, né? Sempre gananciosos, querendo mais as coisas que não pertenciam a eles, né? E acabaram com um fim trágico, porque a sua cobiça não tinha limites, né? Então, é uma história que para alguns já é conhecida, para outros talvez não, mas que traz aí essas reflexões que nós podemos fazer, né? Sobre valores, né? E sobre essa questão muito
da ganância, né? Então, irmãos, o nosso querer prosperar, ele não pode extrapolar os limites, né, que nós temos como valores, né? Aqui nós vimos um casal que eles passariam por cima de qualquer situação em nome da sua ganância, né? O querer prosperar, querer um conforto melhor para a família, amém, né? O Senhor nos ajude em tudo isso, mas quando se transforma em ganância, né, se transforma em pecado, e o pecado traz a morte. Amém? Amém.